Glória a Deus. Irmãos, nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos. O tema da palavra é parecidos com Jesus. Esse mês de outubro, pós-batismo, que foi a primeira semana, nós falamos sobre negar a si mesmo. Depois falamos sobre entrega. E semana passada falamos sobre a vontade de Deus. E hoje, para finalizar esse tema, nós vamos falar, o tema é parecidos com Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta. De fato, qual é o motivo que nos traz a estar na igreja hoje? Qual que é a razão que nos faz vir para a igreja? Irmãos, a única razão que deve ser e pode ser, tem que ser Jesus. Amém? Porque se a sua razão for pessoas, se a sua razão for condição, se a sua razão for status, se a sua razão for oportunidade, é por essa mesma razão que você vai sair da igreja. Aquilo que te traz à igreja vai ser o mesmo motivo que vai te tirar dela. Então qual que é o fato, qual que é a razão de nós estarmos na igreja hoje? Porque se a sua razão for pessoas, é por causa de pessoas que você vai sair da igreja. Olha o que a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia nos mostra que nós somos imagem e semelhança de Deus, amém? A Bíblia diz assim, versículo 26, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E preste atenção nisso. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem. Irmãos, preste atenção nesse texto, eu já disse isso uma vez. Toda vez que o Senhor faz questão de repetir algo, não é porque Ele acha que você não sabe, é porque Ele quer que você memorize e Ele quer mostrar que aquilo tem uma importância. Então nós vemos aqui, do versículo 26 ao 28, que Ele repete duas coisas aqui. Que fizemos o homem, né, a imagem e semelhança, isso é repetido, conforme a imagem e semelhança. E algo que ele repete aqui também nesses versículos é que os homens dominem sobre os peixes do mar, sobre os animais. Então se Deus está repetindo algo, é porque Ele quer te mostrar que isso é muito importante, amém? E nós vemos vários pontos aqui. Primeiro ponto, nós somos feitos imagem e semelhança, e Deus faz questão de mostrar isso. Então se nós somos imagem e semelhança, qual tem sido o nosso comportamento? Como nós estamos agindo diante das situações? Será que realmente o nosso comportamento, a nossa atitude, ela tem realmente a imagem e semelhança de Cristo? Um segundo ponto que nós aprendemos aqui, que ele diz que nós devemos multiplicar, ser fértil. E isso nos ensina que nós devemos multiplicar a natureza de Deus. E como que nós estamos multiplicando a natureza de Deus? Não é a nossa natureza, não é como nós pensamos, mas é como Deus é. E quando a Bíblia nos ensina a multiplicar a natureza dele, é ir de pregar o Evangelho a todo mundo, como diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Multiplicar a natureza de Deus é falar do amor de Jesus, multiplicar a natureza de Deus é falar dele, não de nós. E como que nós estamos multiplicando isso? E a terceira coisa que nós aprendemos nesse texto, nesse versículo, é que o pecado, ele nos tira a imagem e semelhança de Cristo. O pecado, ele nos corrompe e nos tira da presença, assim como Adão e Eva foram tirados da presença. E como nós estamos agindo hoje, porque há um momento na Bíblia quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparastes? Ou Eli, Eli, sabachthani. Tipo, ele diz o quê? Por que o Senhor saiu de mim? Porque naquele momento o meu pecado e o seu pecado entrou na vida de Jesus. E quando o pecado está no lugar, a presença de Deus não pode estar. Então nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Mas quando nós negociamos, ou quando nós paramos de fazer a vontade de Deus, como nós falamos semana passada, nós deixamos de expressar essa imagem e semelhança. E nós precisamos aprender que o Senhor nos criou com um propósito. Algo também importante que ele repete aqui é que nós devemos dominar sobre os peixes do mar, sobre os animais, amém? E porque o pecado entrou e nós nos corrompemos, nós mudamos isso também.
Hoje nós queremos dominar sobre pessoas, queremos controlar pessoas e somos dominados por coisas, por bens. Tudo inverteu. Por quê? Porque quando o pecado entra, corrompe. E nós deixamos de expressar a imagem e semelhança de Cristo. Deus não nos fez para controlar e dominar pessoas, não. Deus nos fez para se relacionar e expressar a sua imagem e semelhança. Nós somos ou não somos parecidos com Cristo? Você não vê em nenhum momento Cristo dominando pessoas, pelo contrário, Ele deu a liberdade daqueles que quisessem seguir. E nós precisamos entender isso, quando o pecado ele entra na nossa vida, nós distorcemos e invertemos isso. Nós queremos controlar pessoas, queremos dominar e somos controlados por condições, pelo nosso dinheiro, pelos nossos bens, pela nossa condição, e nos tornamos reféns, e deixamos de ser imagem, deixamos de nos parecer com Cristo. O quanto que nós nos parecemos com Cristo? Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Diz o quê? Desculpa, 1 Coríntios 11, versículo 1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós falamos isso esses dias atrás. Paulo não está chamando a responsabilidade de dizer, seja igual a mim. Mas ele está falando, olha para mim, porque quando você olhar para mim, você vai ver Cristo. Então Paulo em nenhum momento está dizendo que você tem que se parecer com uma pessoa. Ele está dizendo que se parece com Cristo. Mas, você não sabe qual que é a referência de Cristo? Então olha para mim, que você vai saber quem é Cristo. Será que eu e você podemos dizer isso? Falar, você não conhece Cristo? Olha para mim que você vai saber quem é Cristo. Irmãos, ou será que nós estamos envergonhando o Evangelho? Irmãos, Paulo aqui ele tem uma autoridade e ele diz isso. Agora deixa eu te falar algo. Nunca imite alguém que não seja parecido com Cristo. Não imite alguém que não tenha referência que é Cristo. Não imite alguém que não tenha coragem de abrir a Bíblia e seguir o que Deus ensina. Hoje nós estamos vivendo uma geração que você quer imitar todo mundo, mas porque é famoso. E na nossa concepção, algo poderoso é aquilo que chama a atenção, ou aquilo que é famoso. Mas o quanto que aquilo se parece com Cristo? Nós vivemos uma geração digital, onde as crianças, elas amam e tem vários ídolos por aí. Mas o quanto que essas pessoas, esses ídolos se parecem com Cristo, para que possa ser válido e digno de ser seguido. Porque, irmãos, Paulo chama a responsabilidade de, seja meus imitadores como eu sou de Cristo, porque quando você fizer o que eu faço, você está fazendo o que Cristo faz. Será que nós temos essa ousadia, irmãos? 1 Coríntios 15:33 diz o que? Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. É por isso Paulo diz, olha para mim que você vai ver Cristo. É por isso eu te digo, nunca siga ou nunca tenha como referência aquele que não se parece com Cristo. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Quer um exemplo? Adão e Eva tinham um hábito, tinham um costume no Éden, num jardim. Mas de repente uma má companhia chegou perto, a serpente. E ela disse, come, vai ser gostoso. Come, que você vai ser mais forte que Deus. Come, que você vai se tornar poderosa. Eva tinha uma direção, Eva tinha uma referência que era Adão, e Adão tinha uma referência que era Deus. Mas quando Eva para de olhar para Adão e para de consequentemente olhar para Deus, ela começa a olhar para a serpente, e aquilo corrompe o coração dela ao ponto de ela fazer o quê? Algo que não era imagem e semelhança de Cristo. E isso faz com que o pecado nos tira da presença, eles foram tirados do jardim. Irmãos, para onde nós estamos olhando? Para pessoas. Porque Eva, no momento que ela para de olhar para Deus, e aqui na figura de Adão, como Paulo diz aqui, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, quando ela olhava para Adão, ela via Deus. Porque Adão era a imagem e semelhança de Deus. Amém? E quando ela para de olhar para Deus, para Adão, e ela começa a olhar para a serpente, o que acontece? Pecado. Deixa eu te falar, quando que você parou de olhar para Deus e está olhando para a situação? Porque toda vez que você parar de olhar para Deus e olhar para a circunstância, você vai quebrar a cara, você vai cair. Por isso não olhe e não siga aquele que não tem referência como Cristo. Não abra seu coração para quem não abre a Bíblia, porque não vai ter algo de Deus para te falar. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, abrir o nosso coração e realmente viver a essência do Evangelho.
Sabe, irmãos, não basta falar de Jesus. Nós precisamos nos parecer com Jesus. Irmãos, hoje está cheio de gente que fala, porque Jesus faz isso, porque aquilo, mas e você? O que você tem feito? Não basta falar de Jesus, irmãos, nós precisamos nos parecer com Jesus. E o mais importante não é o quanto que você conhece Jesus, mas é o quanto Ele te conhece. Sabe, irmãos, hoje está cheio de gente que conhece demais Jesus, mas Jesus chega naquele momento e fala, eu não te conheço. E esse é um problema. Nós estamos vivendo uma geração que todo mundo conhece demais. É a geração da informação, onde você aprende qualquer coisa hoje na internet. Mas é o tempo onde a gente tem tanta informação e ao mesmo tempo não vive nada concreto, não vive nada com excelência. É muita informação e pouca aplicação. Então nós precisamos aprender a realmente não apenas falar de Jesus, mas se parecer com Jesus, amém? Nós precisamos não apenas conhecer Jesus, é importante conhecer Jesus, porque quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a verdade. Mas também é importante que Jesus nos conheça. E sabe como Jesus vai nos conhecer? Não é o quanto que eu conheço Ele, mas é o quanto eu me pareço com Ele. Jesus não vai me conhecer pelo quanto eu sou inteligente. Jesus não vai me conhecer pelo quanto que eu sou esperto. Jesus não vai me conhecer com o quanto que eu toco bem, eu ministro bem, o quanto que eu sou dedicado, o quanto eu sou esforçado. Não, Jesus vai te conhecer pelo quanto que você parece com Ele. Posso ouvir um amém? Olha o que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 11, versículo 21 ao 26. Nessa menção, é o primeiro lugar que eles são chamados cristãos. Cristãos do grego vem pequenos cristos. Ou seja, eles se pareciam com Cristo. Eles foram chamados cristãos porque quando as pessoas olhavam para eles, eles conseguiam ver Jesus. Eles conseguiam ver o que Jesus tinha feito. Olha o que a Bíblia diz. A mão do Senhor estava com eles, ou seja, o favor de Deus era com eles. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. E este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos, aqui tem um monte de ponto-chave. Uma coisa fala que Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito, ou seja, isso é uma característica de alguém que se parece com Cristo, sim ou não? A Bíblia não diz que Barnabé era alguém relaxado. A Bíblia não diz que Barnabé não estava interessado. Não diz que Barnabé fazia tanto faz. Não. Diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito. Ou seja, isso é uma característica e um ponto de alguém que se parece com Jesus. Um outro ponto que nós vemos aqui também importante é que o favor de Deus estava lá. Aonde não tem favor de Deus, nada vai acontecer, porque não tem nada a ver com a nossa capacidade. Porque não tem nada a ver com o quanto que a gente é bom, mas o quanto que Ele é bom, amém? Barnabé, ele era cheio de Espírito e bom, por quê? Porque o Senhor, o favor de Deus estava sobre ele. Outra coisa interessante que nós vemos nesse texto, que eles ensinaram, eles passaram tempo, tinham discipulado, eles se reuniram. E um ponto importante também aqui, que a Bíblia diz que toda a multidão foi chamada cristão, amém? Não, a Bíblia diz que os discípulos foram chamados multidão. Multidão não, misericórdia. Vamos lá de novo. Que os discípulos foram chamados cristãos. Eu fui querer fazer pegadinha, eu que caí, né? Então a Bíblia não diz que a multidão foi chamada cristão. A Bíblia diz que os discípulos foram chamados cristãos. Há uma grande diferença. Discípulo é aquele que se parece com Cristo. Multidão é aquele que está interessado em ganhar algo. O dia que ganha, vai embora. A Bíblia não diz que a multidão se parece com Cristo. A Bíblia diz que os cristãos, os discípulos, são chamados cristãos. Por quê? Os discípulos são aqueles que seguem o ensinamento do Mestre. São aqueles que seguem o que Cristo ensinou. E diante de tudo isso que estava acontecendo, que havia o favor de Deus, eles são conhecidos como cristãos. Por quê? Porque quando as pessoas olhavam para eles, quando as pessoas viam eles reunidos, viam que havia favor de Deus, viam que havia graça de Deus, viam que Deus estava ali, que eles se pareciam com Jesus.
Agora, quando você se reúne, irmão, as pessoas conseguem ver Jesus na sua reunião? As pessoas conseguem ver Jesus no seu casamento? As pessoas conseguem ver Jesus na sua casa? Qual tem sido o tipo de conversa quando você se reúne com alguém? Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio em Mateus, amém? O que tem saído da nossa boca? Porque a Bíblia diz que o que nos contamina não é o que entra pela nossa boca, porque aqui falando de alimento físico, porque vai para o estômago, intestino e vai sair. Mas o que nos contamina é o que sai da nossa boca, porque procede do coração. Ou seja, o quanto que nós estamos nos parecendo com Cristo, nas nossas atitudes, naquilo que falamos, nos nossos relacionamentos. Porque eles foram conhecidos como Cristo, não é porque eles andavam com a Bíblia. Eles foram conhecidos como Cristo, não é porque eles falavam Deus te abençoe, glória a Deus, aleluia, não. Eles foram conhecidos como Cristo porque as atitudes deles se pareciam com Cristo. O quanto que a minha atitude e a sua atitude têm se parecido com Cristo? Será que hoje as pessoas olhar para a igreja e falar, nossa, eu consigo ver quem é Cristo. Cristo é amor, Cristo é perdão, Cristo é aquele que dá chance, dá uma nova chance. Ou será que as pessoas têm conhecido um Cristo que é vingativo, um Cristo que vira a cara, um Cristo que tem ódio, um Cristo que paga com a mesma moeda? Porque é isso que a gente tem feito nesses dias. Sabe, irmãos, as pessoas precisam conhecer o Cristo, aquele que perdoa, aquele que ama, aquele que dá a face. E como tem sido a minha atitude e a sua? O quanto que nós nos parecemos com Cristo, porque o quanto nós nos parecemos com Cristo é o quanto Ele vai nos conhecer. Quais têm sido as nossas atitudes, o quanto que nós nos parecemos com Cristo? Irmão, você já viu na Bíblia, em algum momento, Jesus reclamando, se queixando, ai, estou chateado, estou decepcionado, não aguento mais, vou desistir, esse povo não dá valor, ai tá vendo, não me deram oportunidade, ai, me deixaram fora da escala, isso, porque ninguém me falou obrigado, porque ninguém me deu bom dia. Você já viu Jesus fazer isso? Jesus não faz isso, porque Jesus era alguém bem resolvido, porque ele entendia quem era o Pai, ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Será que a gente pode ter realmente ser bem resolvido nesse sentido? De falar, eu quero me parecer com Cristo. Irmãos, mesmo num tempo negativo, Pedro, o momento que ele nega Jesus, é o momento que ele está lá, perdido, ele erra. É um erro, todo mundo está sujeito a erro. Mas mesmo no tempo do erro de Pedro, quando ele nega Jesus, as pessoas viam nele e falavam, você é um deles, porque a tua fala, o teu jeito, o jeito que você é, te denuncia, você se parece com Cristo. Olha o que a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 26, versículo 73. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles. Por quê? Porque o seu modo de falar o denuncia. Aqui o seu modo de falar, algumas traduções vai dizer o seu jeito, as suas atitudes, não só o que fala. Mas preste atenção, irmãos, mesmo num ponto negativo, onde Pedro está negando o seu chamado, onde Pedro está frustrado, porque Jesus está sendo preso e vai morrer, e ele erra, como Jesus já tinha mostrado que ele ia errar, mas mesmo num tempo negativo, não tem como esconder quem ele era parecido com Cristo, porque ele era discípulo, ele andava com Cristo, ele tinha o jeito de Jesus. Será que as pessoas podem olhar para nós e falar, está na sua cara, eu te conheço, você se parece com Cristo, o seu jeito, a sua forma de andar, aquilo que você fala, as suas atitudes se parecem com Cristo? Ou será que as pessoas quando você fala, sou crente, você, eu sou mais certo que você, eu tenho mais caráter que você, eu sou mais responsável que você. Sabe por quê, irmão? Você acha que as pessoas vão vir para a igreja? Tem muita gente que não vem na igreja, que tem um coração muito mais correto que um monte de crente. Você acha que a pessoa vai querer vir para a igreja e falar, eu estou vivendo tão certo? Tudo bem, é justiça própria. Ninguém vai ser salvo sem a presença de Jesus, a gente sabe disso. Mas ele não sabe. E sabe como ele vai para a igreja? Quando ele vê em você Cristo, assim como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe para quem Paulo está falando isso? É para aqueles que têm dúvida quem Jesus é. Tem muita gente que a primeira Bíblia que ele vai ler, não é essa Bíblia, mas é você. Porque a Bíblia diz em Coríntios que nós somos carta escrita pelo próprio dedo de Deus. Então tem muita gente que não vai ter oportunidade de chegar a abrir uma Bíblia, mas ela vai ver Cristo primeiramente em você, em mim. E é nesse momento que nós vamos falar qual que é o tipo de leitura, qual que é o tipo de palavra
que nós estamos apresentando diante das pessoas? Nós precisamos imitar Jesus, irmãos. Precisamos ser parecidos com Ele. Se nós não formos parecidos com Jesus, algo está errado, algo saiu da direção, da rota. Em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, olha o que a Bíblia diz. Novamente Paulo ensinando a igreja, agora de Éfeso. Ele diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filho amado. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ou seja, irmãos, vai ser fácil todo momento? Não, a Bíblia diz que você precisa viver em amor e ser como Cristo. Cristo foi como? Aquele que se entregou como oferta. Aquele que se sacrificou como aroma agradável a Deus. É por isso... nós precisamos apresentar, sim, a um culto racional, como diz em Romanos 12, como sacrifício vivo, santo, agradável. Irmão, se você vem para a igreja só para receber, já tem algo errado. Se você não estiver disposto a se entregar, a se doar, falar: aqui que eu posso perder, já perdeu a essência. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas só estão interessadas em ganhar. E o dia que falam não para ela, ela vai embora da igreja. O dia que fala não para ela, ela termina o casamento. O dia que fala não para ela, vou sair da casa dos meus pais. Por quê? Uma geração que não sabe se perder. E como nós temos parecido com Cristo ou com essa geração? Porque Cristo nos ensinou a perder. A Bíblia diz que Cristo abriu mão da sua glória. E Ele foi para o madeiro. Ele não merecia. Isso é o que Cristo nos ensina: perder, amar, se entregar como sacrifício, como aroma agradável. Mas por que muitas vezes nós perdemos essa essência? Porque nós não sabemos perder. Continuando o texto, versículo 3 de Efésios 5 diz assim: entre vocês não devem haver nem sequer menção de moralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça ou avareza, pois essas coisas não são próprias para os santos, para nós, para a igreja. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem conversas obscenas, nem gracejos imorais, que são conversas obscenas, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças, ou seja, gratidão, um coração que reconhece quem Cristo é. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, nenhum impuro e nenhum ganancioso, em algumas traduções ganancioso diz aqui avarento, diz que é idólatra, tem herança no reino de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, essas coisas, elas tiram a presença, tiram a imagem e semelhança de Cristo de nós. Sabe, irmãos, tudo isso nos faz não parecer com Cristo. E sabe qual é o problema? Às vezes você sabe disso e você acha que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Se nós não estamos nos parecendo com Cristo, irmãos, algo está errado. Nós estamos vindo de uma sequência, irmãos. Se isso não mudar o nosso coração, nada mais muda. Nós viemos primeira semana, negue a si mesmo, porque nós não sabemos negar, nós queremos ganhar. Nós viemos na segunda semana, entrega, porque Deus só dá a semente àquele que entrega, aquele que semeia. Na terceira semana nós viemos sobre: pare de fazer a sua vontade e faça a vontade de Deus. E hoje nós estamos falando sobre o quê? O quanto que nós nos parecemos com Cristo, porque tudo isso nos leva a se parecer com Cristo. A Bíblia ensina que ninguém vai entrar no reino dos céus, aquele que é idólatra, e a idolatria aqui não é para aqueles crentes religiosos que acham que é só imagem. Aqui, a avareza, ele diz que é um tipo de idolatria, porque você está valorizando e está idolatrando mais o que você tem do que quem Deus é para você. É tempo de nós nos parecermos com Cristo. No seu WhatsApp, na sua rede social, no seu trabalho, na sua casa, você se parece com Cristo? Eu falei isso no dia do culto de casais, que o melhor teste para mim, para eu pregar, é ver a Gisele, porque a Gisele me conhece de verdade, ela sabe quem eu sou dentro de casa, ela sabe como eu sou com as minhas filhas, ela sabe o que eu faço nos bastidores. E assim como ela sabe se o que eu estou falando é válido ou não, se é condizente à minha vida ou não, a mesma coisa onde nós estamos, é condizente àquilo que Cristo é? Ou nós falamos bonito e não vivemos nada?
E por último, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Preste atenção nesse texto, nós vamos encerrar nesse texto. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Deixa no versículo 5, por favor, Queiroz. Irmãos, quero encerrar nesse texto. A Bíblia diz que nós devemos ter a mesma atitude que Jesus. Se nós estamos em Cristo, essa tem que ser a nossa motivação, de amor. Assim como Cristo não considerou ser maior, pelo contrário, Ele se esvaziou de si mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vê um irmão fazendo o que você sempre sonhou em fazer, você se alegra ou você fica com inveja? Quando alguém conquista algo que você ainda não conquistou, você fica feliz ou você fica bravo? Eu estava falando isso com a equipe, com os líderes, irmãos. Porque o coração de um pai, um coração correto de um líder, ele tem que sempre se alegrar, porque isso é que Cristo faz. Então quando alguém prega aqui e é melhor que o pastor, eu tenho que ficar feliz, você tem que ficar feliz. O dia que o irmão ministra melhor que o outro, não é competição, a gente tem que ficar feliz, porque é isso que Cristo faz. A Bíblia diz, Romanos 12:15, alegrai-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Irmão, chorar com o que chora é fácil. Porque até pelos seus piores inimigos você fica com compaixão quando ele perde ou quando acontece uma tragédia. Fala, misericórdia. Até com as pessoas que você não gosta, você fica triste quando você vê ele passar por uma luta, por uma tragédia. Mas sabe qual é o grande desafio? Se alegrar. Porque o nosso coração mostra quanto que a gente se parece com Cristo, quanto que a gente se alegra quando alguém conquista algo. Todo mundo fala, é mais fácil se alegrar do que chorar. Não, chorar qualquer um chora. Mas é se alegrar que você vai mostrar o quanto que o seu coração está curado e o quanto que você deseja aquilo para o seu irmão. Falei, eu não consegui, mas glória a Deus, porque ele conseguiu. Sabe por quê? O coração de um pai é isso. O coração de um pai é sempre ver o filho ir além que ele. E o próprio Cristo nos ensinou isso. Aquele que vem após mim fará obras maiores do que o que eu faço. Porque não é competição, mas é um legado onde nós devemos continuar aquilo que Cristo começou. Irmãos, entenda, a igreja não é nossa, não é minha, não é sua. O ministério não é meu, não é seu. O seu casamento não é seu, os seus filhos não são seus, a sua conta bancária não é sua. Tudo isso Deus deu para a gente, confiou na gente para a gente cuidar por um tempo. Mas você já parou para pensar que um dia nós vamos entregar isso diante de Deus e falar, Deus, está aqui todos os dons, os talentos que o Senhor me deu, e eu estou entregando aqui. E você vai ter oportunidade diante de Deus de mostrar se você enterrou tudo que Deus confiou na sua mão, o seu casamento, seus filhos, seu ministério, a sua vida, seu trabalho, seus relacionamentos. Ou você vai ter a oportunidade de falar, Deus, eu tive medo e eu enterrei. O que nós estamos fazendo com tudo que Deus tem nos dado? Porque quanto que nós nos parecemos com Ele em cada atitude? A Bíblia diz que a nossa atitude precisa ser a mesma que Cristo Jesus. Será que a minha atitude, isso resume a palavra, irmãos? Se você precisa memorizar algo que você não memorizou nada, essa é a oportunidade, memoriza isso. Porque isso vai responder qualquer pergunta da sua vida. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. Está em dúvida do que você vai fazer, irmão? Leia isso. A sua atitude se parece com Jesus? Jesus faria o que você está fazendo? Em seus passos era isso que Jesus ia fazer? Se for, manda bala, continua, faça. Mas se Jesus não fosse fazer isso, para. Às vezes a gente fala, eu não sei qual que é a vontade de Deus. Sabe sim. A Bíblia já nos ensinou tudo isso. Agora é tempo de posicionamento. O que você tem feito se parece com Cristo? A sua atitude é a mesma que Cristo Jesus?
Quando nós falamos em seus passos, o que Jesus faria? Traduzindo esse texto é, em sua atitude, seja a mesma que Cristo Jesus. Eu estou em dúvida. Irmãos, nos seus relacionamentos, seja a sua atitude a mesma que Cristo Jesus. Naquilo que você está falando, seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. Nas suas decisões pessoais, nos seus bastidores, no seu secreto, seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. Isso é se parecer com Cristo. Queria convidar a banda. E é tempo de nós entregarmos nosso coração. Você já pensou como tudo vai ser diferente quando a nossa atitude for parecida com Cristo Jesus? Você já pensou que o nosso casamento vai ser melhor, os nossos relacionamentos vão ser melhor, a igreja vai ser melhor, a cidade vai ser melhor, quando a minha atitude for a mesma de Cristo Jesus? Quando eu receber o troco errado na padaria e eu falo, tá errado aqui, tá aqui. Essa semana, e a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Essa semana eu estava com a Giovana e com a Isabela, lembrei disso agora, porque eu falei do troco. E eu fui no McDonald's com elas e eu peguei um sorvete, um para cada. E estava eu e ela, as duas meninas, não estava a Gisele. A Gisele estava com os irmãos dela. E eu comprei 3 sorvetes. E quando eles me entregaram, eu estava no drive, eles me entregaram 4. Daí eu andei um pouquinho, olhei, daí a Giovana e a Isabela, tá errado isso, hein, pai? Falei, peraí, deixa eu olhar a nota, porque às vezes cobrou um a mais, né? E quando eu olhei a nota, tinha 3. Daí as duas, não, deixa, eu posso devolver? Porque a gente precisa ensinar qual que é a atitude de Jesus. Não é certo, glória a Deus, Deus me abençoou. Não, Deus nunca vai te abençoar quando alguém for prejudicado. Eu recebi R$50 a mais, Deus é bom. Não, alguém está perdendo, se alguém está perdendo, está errado isso. Seja a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus. A gente não tem que se parecer com Jesus só dentro da igreja. A gente precisa se parecer com Jesus dentro da nossa casa, a gente precisa se parecer com Jesus no comércio, a gente precisa se parecer com Jesus no trem, a gente precisa se parecer com Jesus na escola, a gente precisa se parecer com Jesus em cada atitude. Mas o grande problema, irmãos, é que enquanto a gente olha para Jesus, está tudo bem. A gente sabe o que é verdade, a gente sabe qual que é o caminho. Mas muitas vezes a gente para de olhar para Jesus e começa a olhar para a serpente. E para de ouvir o que Deus tem e começa a ouvir o que a serpente tem. Aí, no começo, é muito contraditório. Mas à medida que você vai ouvindo, você vai acostumando a falar, tá tudo bem, não pega nada, não tem jeito. Não, isso aí não tem problema. Porque você começa a se convencer que o que você está fazendo está tudo bem. Por quê? Porque a gente perdeu a referência que é Jesus. Porque quando a gente tem Jesus como referência, não vai estar tudo bem. Fala, misericórdia, o que eu fiz? Deus, me perdoa. Porque quando você olha para aquilo, você sabe o que é certo e o que é errado. E eu não estou falando que você não vai errar, irmão. Você vai errar, eu erro também. Mas a grande questão quando a gente errar é a gente entender que a Bíblia diz que nós temos um advogado bom, justo e fiel para nos perdoar. Não quer dizer que você não vai errar, mas quer dizer que quando você errar, não é tá tudo bem, não pega nada. Quando você errar, tem que ter arrependimento. Quando você errar, você precisa reconhecer e confessar. Falar, está errado, me perdoa, Deus. Sabe, irmãos, a gente está vivendo uma geração que a gente justifica o pecado. A gente está vivendo uma geração que a gente quer explicar o porquê que a gente fez aquilo. Não tem explicação. Se não se parece com Cristo, está errado. Nós precisamos colocar o nosso coração em Deus. Sabe, irmãos, isso não sou eu que estou falando. Você pode ficar bravo comigo, chateado, não estou nem aí. Mas siga a palavra, é a palavra que está dizendo isso. Sabe, irmãos, é tempo de a gente viver a palavra. É tempo de a gente voltar à intensidade. Eu estava conversando isso com alguns irmãos, sabe, talvez de uma forma que era talvez abusiva, mas a igreja antigamente era aquilo que falou, está falado. Vamos ter, vamos fazer. Você vai, eu vou, mas hoje ninguém tem palavra. Antigamente o homem disse, o crente disse, conta comigo, não precisa nem de contrato. Não, ele é servo de Deus, pode ficar tranquilo que vai acontecer. Hoje, não querem nem fazer conta bancária para a igreja. Hoje, quando você fala que é crente, eles não querem nem te fazer um financiamento. Sabe por quê? Porque perdeu a credibilidade, perdeu a confiança. E se você acha que isso é normal, não é normal, isso é uma vergonha. Porque a igreja tinha que ser quem mais se parece com Cristo. Sabe, irmãos, isso tem que gerar uma indignação no nosso coração. Porque a gente não está aqui só para encher um prédio. Se for só isso, perdemos a essência, perdemos a razão. Mas a gente tem que se reunir para se parecer com Cristo. E para quando a gente, cada um ir para suas casas, a gente continuar se parecendo com Cristo. Se não tiver isso, já perdeu o propósito. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Mas, sabe, para de falar que está tudo bem. Não está tudo bem, irmãos, está na cara.
tempo de arrependimento, é tempo de mudança, é tempo de falar: me perdoa, Deus. É tempo de rasgar o coração, é tempo de se prostrar aos pés de Jesus e falar: Jesus, me perdoa. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente na essência lá cresce, aprende com Jesus, se entrega, mas nós vamos crescendo e o orgulho entra na nossa vida e nós somos corrompidos. É tempo de nós colocarmos o nosso coração de volta em Jesus. É tempo de nós nos entregarmos novamente. Irmãos, faz quanto tempo que o Espírito Santo não te convence de algo? Se isso não acontece é porque faz tempo que você não ouve a voz de Deus, e isso não está tudo bem. Faz quanto tempo que você não ouve o Senhor falar? A Bíblia diz que todo dia o Senhor ia ter um encontro com Adão e Eva, mas quando o pecado veio e eles não confessaram, eles não abriram o coração, eles saíram da presença de Deus. Sabe, irmãos, hoje você está diante do Senhor, qual tem sido a sua postura? Justificativas, explicação? Não, sabe o que é por causa disso? Vou falar: Deus, não tem explicação, quero pedir perdão, eu errei, eu falei. Pare de culpar a sua esposa, pare de culpar o irmão, pare de culpar a igreja, pare de culpar o trabalho, pare de culpar o governo e assuma responsabilidades. O grande problema de Adão foi querer justificar o que era injustificável. E o nosso grande problema hoje é que a gente está querendo justificar o que é injustificável. É por isso que a gente precisa se arrepender, pedir perdão, falar: Deus, me perdoa, eu errei. Nós vivemos uma geração onde nós temos explicação para tudo, mas nós não nos arrependemos para nada. Nós vivemos uma geração que tem resposta para tudo, mas não pede perdão para nada. Seja a nossa atitude assim como a de Cristo Jesus. Seja a nossa atitude como a de Cristo Jesus. Coloque seu coração diante de Deus nessa manhã. Sua bondade é para sempre.
Aleluia. Se você reconhece que existe alguma área da sua vida que não está se parecendo com Cristo, eu quero te convidar a você ficar em pé e levantar suas mãos. Feche seus olhos, esquece quem está do seu lado. Mas se você identifica, fala, existem algumas áreas da minha vida que não tem se parecido com Cristo. Eu sou o primeiro, irmãos, a levantar minha mão. Levanta suas mãos e diz: Deus, nessa manhã, toca no meu coração. Levanta suas mãos e se renda a Ele. Diga: Deus, eu preciso ser moldado. Eu preciso que o Senhor venha na minha vida. Se entrega a Ele, levanta suas mãos e declara. Começa a dizer onde você está. Quais são as áreas onde o Senhor precisa tocar hoje? Quais são as áreas que o Senhor precisa mudar na sua vida hoje? Pede para Ele. Você crê que Ele é poderoso? Diga para Ele, fala: Deus, eu quero te entregar a chave do meu coração. Eu quero te entregar o controle. Tenha liberdade. Tenha liberdade de moldar o meu coração. Você tem coragem de dizer isso para o Senhor? Você tem coragem de entregar o seu coração? Tudo em mim ganhar. E eu vou me esvaziar. Se esvazie de você. Pra você. Tudo em mim ganhar. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Aleluia. Aleluia. Se você identifica que existe algo, você precisa se posicionar, que você precisa se esvaziar de você, e você precisa ser cheio do Senhor. Você identifica que algumas áreas não têm se parecido com Cristo. Então essa palavra é para nós, porque primeiramente é para mim. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma geração que a gente terceiriza até a oração. A gente pede para que os outros orem por nós, mas a gente mesmo não ora. A gente está vivendo uma geração que pede para alguém orar pelo nosso casamento, mas a gente não ora pelo nosso casamento. A gente está vivendo uma geração que a gente pede para orar pelos nossos filhos, mas a gente não ora pelos nossos filhos. A gente está vivendo uma geração que pede para orar para Deus multiplicar as nossas finanças, mas a gente não ora. Então nós precisamos mudar isso também. Não adianta nada todo mundo orar se você mesmo não está interessado em orar e mudar a sua vida. Por isso, nessa manhã, eu quero te fazer um convite. Aí no seu lugar, de vez alguém orar por você, hoje a gente vai fazer diferente. Você vai colocar a mão sobre o seu coração, vai levantar a sua outra mão e você vai começar a orar pelas áreas da sua vida que você precisa de mudança. Você vai começar a orar pelo seu casamento, pelos seus projetos. Você vai começar a orar por aquelas áreas que não está se parecendo com Cristo. Sabe, irmãos, vamos parar de relativizar o pecado. Vamos parar de justificar o pecado. É tempo de posicionamento. Se a igreja não se posicionar, nós vamos perder. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. E tudo o que tem acontecido não é o fim ainda, mas como diz Mateus 24, é o início do fim. E nós estamos caminhando para o fim. E tudo isso que tem acontecido é só para testificar que o Senhor está voltando. E a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriariam. E à medida que o amor de muitos se esfriam, nós deixamos de fazer a vontade de Deus e começamos a fazer a nossa vontade. À medida que o amor de muitos se esfriam, nós deixamos de nos parecer com Cristo. Então, com a sua mão sobre o seu coração e a outra levantada, comece a orar por você. Comece a declarar quais são as áreas que Deus precisa transformar na sua vida. Quais são as áreas que você precisa começar a se parecer com Ele. Levante sua voz. Comece a declarar.
Comece a orar. A igreja que não ora não prevalece. Levanta o seu clamor. É tempo de orar, igreja. É tempo de levantar um clamor. É tempo de, sim, interceder, declarar, levantar uma voz profética nessa geração. Levante sua voz, não cante nesse momento, mas nesse momento comece a orar. Fala: Deus, venha sobre a minha vida. Eu não aceito mais viver dessa maneira. Molde o meu coração, transforma a minha vida. Gera uma indignação, irmão. Não aceite continuar a viver